antiga, logo imaginamos imperadores, grandes construções e gladiadores. Mas os romanos também deixaram uma marca impressionante na arte. Diferente dos gregos, que buscavam a perfeição idealizada, os romanos queriam mostrar a realidade, com rugas, expressões sérias e até mesmo cicatrizes. Hoje vamos explorar a história da arte romana. Então, inscreva-se no canal e já deixa o like. Rome is civilization! Rome is order! Rome is power! And out here, we are Rome! A versão mais conhecida da origem de Roma é lendária e cheia de simbolismo. Segundo a mitologia romana, Rômulo e Remo eram filhos de Réia Sílvia, uma sacerdotisa, e do deus da guerra Marte. Quando bebês, foram abandonados no rio Tibre e salvos por uma loba, que os amamentou em uma caverna, a famosa loba Capitolina. Eles cresceram e decidiram fundar uma cidade. No entanto, brigaram sobre onde e como fazê-lo. Rômulo matou Remo e deu seu nome à nova cidade, Roma, fundada, segundo a tradição, em 753 a.C. Agora, olhando pelo lado da arqueologia e da história, os povos que habitavam a região do Látio, onde Roma foi fundada, eram diversos povos, incluindo os latinos, os sabinos e os etruscos. Por volta do século 8 a.C., já haviam pequenas aldeias de pastores e agricultores espalhados pelas colinas da região. Essas aldeias acabaram se unificando aos poucos em um processo social e político. Roma surgiu dessa fusão, crescendo em contato com as culturas como a grega, no sul da Itália, e a etrusca, ao norte. E a arte romana não surgiu do zero, mas sim como uma mistura de influências locais e estrangeiras. Ela foi ganhando força a partir do século VI a.C. e tomou características próprias com o crescimento da República Romana em 509 a.C. e mais ainda com o Império. Os romanos começaram imitando a arte dos etruscos e gregos, tanto em templos quanto em esculturas, mas com o tempo adicionaram seu próprio estilo, voltado para o realismo, propaganda política e a funcionalidade. Os romanos tinham uma mentalidade muito prática e realista, e isso se refletiu na forma como adaptaram a escultura grega às suas próprias necessidades e valores culturais. Enquanto os gregos idealizavam a juventude e a perfeição física, os romanos viam a arte como uma forma de registrar a realidade e transmitir mensagens políticas e sociais. O retrato nas esculturas romanas não era apenas uma forma de representar uma pessoa, mas também um meio de comunicação. As rugas, cicatrizes e marcas de expressões em bustos e estátuas romanas eram deliberadas e tinham um significado simbólico. Para os romanos, essas características não eram defeitos, mas evidências de uma vida de serviço ao Estado, de experiência e de resiliência diante das dificuldades. Esse estilo ficou conhecido como verismo romano, uma abordagem hiperrealista que contrastava com o idealismo grego. O termo verismo vem do latim verus, que significa verdadeiro, e reflete essa busca pela fidelidade à realidade. Nas esculturas de senadores e imperadores, esse realismo era uma ferramenta política. Diferente das esculturas gregas, que buscavam a beleza atemporal, os bustos romanos destacavam o peso da idade e a seriedade do olhar e a firmeza do caráter. O objetivo era transmitir autoridade, responsabilidade e compromisso com Roma. O busto de Júlio César é um dos exemplos mais famosos do verismo romano. A escultura mostra suas feições envelhecidas, rugas profundas e até calvície, contrastando com a perfeição idealizada dos deuses gregos. Isso reforça sua imagem como um líder sábio e experiente. O busto de Cícero
um homem com uma expressão séria e cansada, refletindo sua vida dedicada à política e à filosofia. E retratos de imperadores como Vespasiano, fundador da dinastia Flaviana, também foi retratado com traços duros e envelhecidos, enfatizando seu caráter prático e sua origem plebeia. A escolha dos romanos de valorizar a idade e os sinais do tempo não foi aleatória. Para os gregos, a juventude representava o auge da experiência física e intelectual. Suas esculturas mostravam heróis, deuses, atletas, em uma forma idealizada, sem imperfeições. Já os romanos, especialmente durante a República, a política e a experiência militar eram mais importantes que a beleza física. Ter rugas e cicatrizes era um símbolo de dedicação ao Estado, algo que ajudava a reforçar o conceito de virtus, ou seja, as qualidades de um homem romano ideal: coragem, disciplina e devoção à pátria. Outra área onde o realismo se destacou foi nos retratos funerários. Muitos túmulos romanos eram decorados com bustos extremamente detalhados dos falecidos, capturando suas características individuais com precisão. Esse desejo de preservar a identidade e a memória da pessoa mostra o quanto os romanos valorizavam a autenticidade na arte. Esse gosto pelo realismo não desapareceu com o fim de Roma. Durante o Renascimento, artistas como Donatello, Michelangelo se inspiraram nas esculturas romanas para criar figuras mais expressivas e realistas. No período barroco, artistas como Caravaggio adotaram essa abordagem, enfatizando rostos marcados pelo tempo e pela emoção. Em resumo, o realismo da arte romana não era apenas uma escolha estética, mas uma declaração sobre os valores da sociedade romana. E para eles, a verdade da vida, com todas as suas marcas e imperfeições, eram mais importantes do que uma beleza idealizada. A arquitetura romana foi um dos maiores legados do mundo antigo, e suas inovações influenciaram a engenharia e a construção civil até hoje. Embora tenha se inspirado nos gregos e etruscos, os romanos foram além, desenvolvendo técnicas que permitiam construções mais grandiosas e duráveis. Os gregos dependiam muito das colunas para sustentar os edifícios, o que limitava o tamanho e a forma das construções. Os romanos, por outro lado, aperfeiçoaram o arco e suas variações, criando estruturas mais resistentes e flexíveis. O arco de berço, ou arco pleno, distribuía melhor o peso das construções, permitindo criações de passagens, pontes, aquedutos e grandes salões sem a necessidade de inúmeras colunas. Isso possibilitou a construção de obras monumentais, como o aqueduto de Segóvia, na Espanha, que levava água limpa para as cidades, permitindo o crescimento populacional e melhorando a higiene pública. A Ponte de Gare, na França, que ainda está de pé depois de quase 2000 anos, o Coliseu Romano, que usou a combinação de arcos e concreto para criar um estádio gigantesco com a capacidade de mais de 50 mil espectadores. E uma das maiores inovações foi o desenvolvimento do concreto, extremamente resistente, feito de uma mistura de cal, cinzas vulcânicas e fragmentos de pedras. Esse material não só endurecia com o tempo, mas também resistia à erosão da água salgada, algo que o concreto moderno ainda tenta imitar. Com esse concreto, os romanos puderam construir estruturas gigantescas e inovadoras, como o Panteão Romano, outro exemplo, onde sua cúpula de concreto é o maior do mundo antigo, e tem um óculo no centro que permitia a entrada de luz e aliviava o peso da estrutura. As termas de Caracalla, que eram verdadeiros complexos de lazer, com piscinas aquecidas, saunas e bibliotecas. Os romanos descobriram que essa mistura de cinzas vulcânicas no concreto, a estrutura se tornava mais durável, e por isso que muitos edifícios romanos ainda existem, enquanto muitas construções modernas deterioram rapidamente. E além da arquitetura monumental, os romanos também foram pioneiros na construção de estradas pavimentadas. Antes de Roma, as estradas eram simples trilhas de terra, que ficavam intransitáveis em períodos chuvosos.
Para resolver esse problema, os romanos desenvolveram um sistema de pavimentação extremamente eficiente, usando camadas de pedras e cascalhos para criar ruas resistentes e duráveis. As vias eram construídas com várias camadas de pedra, cascalhos e argamassa, garantindo drenagem e firmeza. Os romanos usavam os paralelepípedos bem encaixados para garantir um piso sólido, facilitando o tráfego de carroças e pedestres. As ruas tinham pequenas valetas laterais para evitar o alagamento e erosão. As estradas romanas eram planejadas para serem retas e diretas, economizando tempo e recurso. A Via Ápia é uma das mais antigas estradas romanas que ainda existe e conecta Roma ao sul da Itália. A arquitetura e engenharia romana foram muito além de simples cópias dos gregos. Elas inovaram em materiais, em técnicas e na infraestrutura, criando construções que não apenas resistiram ao tempo, mas também moldaram o desenvolvimento das cidades modernas. A pintura romana foi uma das mais sofisticadas do mundo antigo, diferenciando-se da arte grega pelo seu realismo e pela forma como integrava a decoração dos espaços internos das casas. Enquanto os gregos produziam principalmente pinturas em vasos e murais de templos, os romanos trouxeram a arte para dentro das residências e edifícios públicos, transformando as paredes em verdadeiros painéis artísticos. Os romanos desenvolveram uma técnica chamada fresco, que consistia em pintar sobre uma camada de gesso ainda úmida. Isso fazia com que as cores penetrassem na parede, resultando em pinturas mais duráveis e vibrantes. Essas obras decoravam não apenas casas luxuosas, mas também vilas rurais, termas e edifícios públicos. A cidade de Pompeia, soterrada pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., se tornou uma verdadeira cápsula do tempo, preservando inúmeros exemplos de pinturas romanas. A riqueza dos afrescos encontrada ali revelou detalhes fascinantes sobre o estilo de vida e a mentalidade dos romanos. A casa dos Veti é uma das residências que pertencia a uma família de comerciantes enriquecidos e possuía afrescos riquíssimos. Entre os temas retratados estão deuses, figuras mitológicas e cenas da vida cotidiana, sempre pintadas com grandes detalhes. Um dos afrescos mais famosos mostra Priapo, deus da fertilidade e da abundância, pesando seu próprio falo em uma balança, um símbolo da riqueza e da prosperidade da casa. As pinturas também incluem imagens de cupidos e cenas de rituais, sugerindo que os donos da casa queriam demonstrar sofisticação e cultura. O retrato de uma mulher com estilete é um afresco encontrado em Pompeia e é um dos retratos mais realistas da arte romana. Ele mostra uma mulher segurando um estilete e uma tabuinha de cera usados para escrever. A expressão pensativa da mulher e os detalhes do rosto indicam um avanço na arte do retrato psicológico, onde a pintura tenta capturar a personalidade do indivíduo. Esse tipo de retrato sugere que as mulheres da elite romana tinham educação e apreciavam a escrita e a cultura, algo raro para a época. A Vila dos Mistérios é um conjunto de pinturas mais enigmáticos da Roma Antiga. Ele retrata uma série de figuras femininas em um ritual de iniciação, possivelmente ligado ao culto de Dionísio, que é o Baco para os romanos, deus do vinho e do êxtase. As pinturas são extremamente expressivas, com figuras de tamanho quase real, criando uma sensação de imersão para quem observa. Os afrescos mostram dançarinas, músicos e sacerdotisas, sugerindo que o espaço era usado para rituais secretos. Os romanos não apenas pintavam com precisão, mas também desenvolveram técnicas que só seriam redescobertas na Renascença. A perspectiva atmosférica criava a ilusão de profundidade. Os artistas romanos clareavam e tornavam as cores menos nítidas à medida em que os objetos estavam mais distantes.
Esse efeito é visível nos afrescos das casas de Pompeia, onde as paisagens e a arquitetura parecem se fundir com o fundo, dando a sensação de um espaço tridimensional. Essa técnica desapareceu na Idade Média e só foi retomada por artistas como Leonardo da Vinci no século XV. Já trompe l'œil, que significa enganar o olho, essa técnica se resume em criar ilusões óticas. Em vez de paredes planas, as pinturas simulavam colunas, janelas e jardins, dando a impressão de que os cômodos eram muito maiores do que realmente eram. Um exemplo famoso está na casa de Lívia, onde os afrescos criavam um jardim falso repleto de árvores e pássaros, ampliando visualmente o espaço. Os arqueólogos identificaram 4 estilos distintos de pinturas romanas, que mostram como a técnica evoluiu ao longo dos séculos. Primeiro estilo era a incrustação, que foi inspirado nos palácios gregos. Essa técnica imitava o mármore colorido. Segundo estilo, arquitetônico, onde criavam a ilusão de profundidade com colunas e cenários em perspectiva. O terceiro, ornamental, era caracterizado por painéis delicados com figuras finas e leves. E o quarto e último estilo é ilusionista, que misturava de todos os anteriores com cenas mitológicas e realistas. As técnicas desenvolvidas pelos romanos influenciaram diretamente a arte ocidental. A noção de realismo nos retratos, a aplicação da perspectiva atmosférica e a realidade de transformar paredes em cenários tridimensionais foram retomadas por mestres do Renascimento como Rafael e Michelangelo. Hoje, as pinturas romanas continuam sendo estudadas e admiradas, provando que a Roma antiga não se destacou apenas pela arquitetura e escultura, mas também pela inovação no uso das cores e da ilusão ótica. A escultura romana destacou-se por sua busca pelo realismo e individualidade, algo que diferenciava da arte grega, que era mais idealizada e focada na perfeição física. Enquanto os gregos criavam imagens de deuses e heróis em sua forma mais bela e jovem, os romanos passaram a retratar figuras históricas e cidadãos comuns, enfatizando traços realistas como as rugas, cicatrizes e expressões faciais marcantes. Os romanos acreditavam que a escultura deveria capturar não apenas a aparência, mas também a personalidade e a experiência de vida do indivíduo. Isso resultou em retratos extremamente detalhados, especialmente no período da República, onde o estilo verista, verdadeiro do latim, era valorizado. O busto de políticos e generais romanos não escondiam sinais do tempo, ao contrário, enfatizavam a idade como um sinal de sabedoria, força e compromisso com Roma. A escultura de Augusto de Prima Porta é uma estátua que foi encontrada na vila de Lívia, esposa de Augusto. Essa escultura representava o primeiro imperador romano de forma idealizada. Ele veste uma armadura ricamente decorada, com cenas que exaltam sua vitória sobre os partas, e está em uma postura de líder, com um braço levantado. Embora a escultura passe um ar de juventude e perfeição, inspirado na arte grega, ela também carrega o simbolismo político, mostrando Augusto como um líder divino e inquestionável. Aos pés da estátua, há a pequena figura de um cupido montando um golfinho, simbolizando a ligação de Augusto com a deusa Vênus, já que ele afirmava descender dela. Já o busto de Júlio César mostra um homem já envelhecido, com rugas profundas e expressões sérias, refletindo sua experiência e caráter determinado. Essa escultura rompe completamente com o idealismo grego e abraça o verismo romano, destacando o desgaste da idade como um sinal de autoridade e respeito. Júlio César usava sua imagem como propaganda política e seu realismo ajudava a reforçar sua identidade como líder do povo, forte e sábio. E muitas das esculturas gregas hoje são, na verdade, cópias romanas, pois grande parte dos originais gregos se perdeu ao longo dos séculos. Os romanos admiravam profundamente a arte grega,
e após conquistar a Grécia no século II a.C., começaram a reproduzir suas estátuas em grande escala. No entanto, essas cópias não eram meras imitações. Os romanos frequentemente modificavam detalhes, adaptando as obras para os seus próprios gostos e necessidades. Por exemplo, o Discóbulo de Miro, o famoso atleta lançador de disco, originalmente criado pelo escultor grego Miro, sobrevive até hoje apenas em cópias romanas de mármore. Os romanos valorizavam essas esculturas por sua elegância e movimento, mas muitas vezes substituíam as cabeças para representar romanos importantes. Apolo Belvedere, por exemplo, é uma escultura de Apolo, baseada em um original grego perdido, foi muito apreciada pelos romanos que reproduziam várias cópias dela. Enquanto os gregos buscavam a beleza ideal, os romanos buscavam a identidade e a história de cada indivíduo. Essa diferença é visível tanto nos bustos de imperadores e senadores quanto nas cópias que fizeram das obras gregas, muitas vezes adaptando-as à cultura romana. O realismo romano influenciou profundamente a arte ocidental, sendo retomado durante o Renascimento e até hoje serve de referência para escultores e artistas. O Anfiteatro Flaviano, também conhecido como Coliseu Romano, é um dos monumentos mais icônicos da Roma Antiga. Construído entre os anos 70 e 80 d.C., durante o governo dos imperadores Vespasiano e Tito, ele foi o maior e mais sofisticado anfiteatro do Império Romano. Projetado para entreter e impressionar a população, o Coliseu obrigava desde batalhas de gladiadores até simulações de batalhas navais, sendo o centro de entretenimento mais avançado do mundo antigo. O Coliseu foi um marco na engenharia romana, combinando o uso de arco de berço, concreto e pedra travertina, para criar uma estrutura gigantesca e resistente e funcional. Tinha aproximadamente 188 metros de comprimento e 156 metros de largura, cobrindo uma área de 24 metros quadrados. Podia abrigar cerca de 50 a 80 mil espectadores, acomodados de acordo com o seu status social. Os senadores e imperadores ficavam nos melhores lugares, próximos à arena. Os plebeus e mulheres sentavam-se nos assentos mais altos. O Coliseu possuía 4 andares com 80 arcos que serviam de entrada para facilitar a movimentação da multidão. O velário era um grande toldo de lona que cobria parte do Coliseu para proteger o público do sol e da chuva. O Coliseu era palco de diversos tipos de espetáculos que atendiam ao gosto do público romano. Os combates de gladiadores eram um dos principais eventos, onde gladiadores, prisioneiros, escravos e mercenários lutavam entre si ou contra feras selvagens. Alguns gladiadores se tornavam famosos, sendo idolatrados como verdadeiros heróis. A caça de animais selvagens e encenações de caças a leões, tigres, ursos e até elefantes trazidos de diferentes partes do império também acontecia ali. Os animais eram soltos na arena e caçadores treinados tentavam matá-los para entreter o público. Criminosos condenados eram lançados à arena para serem devorados por feras ou forçados a lutar sem chance de sobrevivência, e até batalhas navais no Coliseu chegou a acontecer por lá. O Coliseu possuía um sistema de drenagem e canalização que permitia encher a arena com água, transformando em um pequeno lago. Eram recriadas batalhas navais com navios reais e tripulações, encenando grandes conflitos históricos. No entanto, essa prática foi abandonada, descontinuada após modificações na estrutura subterrânea do anfiteatro. O Coliseu foi projetado para que o som propagasse de maneira eficiente, permitindo que a multidão ouvisse gritos dos gladiadores, o rugido das feras e os anúncios dos organizadores. Os arcos e as estruturas circulares ajudavam a refletir e ampliar o som. O próprio público criava uma ressonância impressionante, tornando os aplausos e vaias ainda mais intensos.
Algumas áreas tinham efeitos de acústicos naturais, permitindo que os imperadores ouvissem as reações da plateia, mesmo as mais distantes. E abaixo da arena existia um sistema subterrâneo chamado de hipogeu, uma rede de túneis e câmaras onde eram mantidos os gladiadores e animais antes dos espetáculos. Elevadores e rampas mecânicas permitiam que as feras e guerreiros surgissem de repente na arena, criando um momento de surpresa para o público. O hipogeu tornava o espetáculo ainda mais dinâmico, permitindo mudanças rápidas de cenários e nos participantes. Apesar de ter sido um dos centros de entretenimento mais importantes da Roma, o Coliseu foi perdendo sua função com o tempo. No século V d.C., com o fim das lutas dos gladiadores, a estrutura começou a ser abandonada. Terremotos e saques ao longo da Idade Média causaram danos à construção, com suas pedras sendo reutilizadas em outros edifícios. Durante os séculos, o Coliseu foi usado como fortaleza, abrigo e até igreja. Sim, o Coliseu de Roma, que apesar de ter sido inicialmente um local de espetáculos violentos, também foi usado como uma igreja. Uma pequena capela dedicada a Santa Maria da Piedade foi construída dentro de uma das arcadas do anfiteatro, provavelmente entre os séculos 6 e 7, para homenagear os mártires cristãos que, segundo a tradição, teriam sido mortos por lá. Hoje, apesar de suas ruínas, o Coliseu continua sendo um dos monumentos mais visitados do mundo, um símbolo da grandiosidade e da engenharia avançada dos romanos. A arte romana influenciou profundamente o mundo ocidental. Suas esculturas realistas inspiraram artistas do Renascimento, como Michelangelo e Leonardo da Vinci. Sua arquitetura serve de base para prédios importantes até hoje, como tribunais, capitólios e monumentos ao redor do mundo. Sem os romanos, nossas cidades e até mesmo a nossa arte seriam completamente diferentes. Roma pode ter caído, mas sua arte continua viva. Se você gostou de explorar a história da arte romana, deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdo como este e até a próxima.